lá, quem vai construir amanhã é a grande pergunta que a gente fez. Eu fiz 3 palestras, uma eu falei sobre que tempo é vida, a segunda eu falei que a gente precisa entender propósito, significado, qual é o significado que a nossa vida tem e como que a gente consegue significado, como que a gente pode ter mais propósito. Aí eu falei de crescer, se relacionar e construir. E aí eu queria finalizar essas 3 palestras falando, então, quem vai construir o amanhã? O que se constrói? Quando a gente pensa em construir, normalmente a gente pensa em startups. A gente acredita, às vezes, que são as startups que vão construir o mundo, porque elas parecem que fazem as coisas mais legais que tem. Né? Sempre quando a gente vai ver, você sobe lá, você vai ver um monte de gente fazendo algumas coisas legais, você fala, pô, olha que startup bacana. Não sei se vocês viram lá, tem startup da SMX que faz entrega por drone. E aí fala, mas por que não está, sei lá, a Ambev está fazendo entrega por drone? Não é? E não estou dizendo que eles não têm esses projetos, nenhuma crítica à Ambev. Estou dizendo que sempre quando a gente vê algumas coisas muito inovadoras, elas estão vinculadas a startups. A gente tem muito que aprender com startup. Uma das coisas, quando a gente olha para uma startup, é difícil achar quem é o chefe da startup. A startup ela tem um perfil de que as pessoas que trabalham lá elas são muito iguais, né? Então, assim, você coloca 10 pessoas juntas numa startup, fica difícil saber quem que é o dono, quem que é o líder, quem é que manda ali. Porque ele tem essa característica mais horizontal, eles têm uma visão diferente. Uma outra coisa que quando a gente olha, parece que essas startups vão dominar o mundo. Que são as startups que estão já prontas para dominarem o mundo. O que tem nos ajudado a olhar algumas questões por um prisma novo, né? Essas startups ajudam a gente a olhar. Eu queria falar de 3 coisas que essas startups ajudam. Primeiro, as startups estão muito ligadas à causa. Por mais que seja um negócio que eles queiram ganhar dinheiro, na sua grande maioria, eles sempre têm uma causa que está vinculada. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender com eles. Porque, às vezes, a gente trabalha muito pelo negócio e se esquece da causa. A segunda coisa é que eles têm já esse conceito do Anywhere Office, né? Você nunca vê uma startup organizada falando, todo mundo chega às 8 horas, assim que sai às 6, não tem horário flexível, ninguém pode trabalhar fora de casa. Eles já têm isso, assim. Então, ele já começa na origem de uma maneira completamente diferente, né? Tanto é que a maioria delas já estão em coworkings e trabalham nos horários mais diferentes possíveis. A terceira coisa é isso, é difícil que eles não tenham essa relação de chefe. Eles têm uma relação muito horizontal, onde que prevalece é muito mais uma liderança compartilhada. Onde que mesmo que a pessoa que acabou de chegar ali, ela tem tanta voz quanto o dono, ou o principal, o idealizador do projeto. Tanto é que sempre você vê founder, co-founder, tem vários nomes dos caras, porque eles vão distribuindo uma parte da empresa para todo mundo que chega, para que todo mundo tenha esse sentimento de posse. Eu acho que são 3 coisas que a gente precisa aprender com as startups, que eles fazem diferente. Agora, olhando por esse prisma, a gente tem a nítida impressão que o amanhã pertence a elas, não é? A gente acha que tudo que vai acontecer de novo no mundo é parte por startup. Mas não, está errado. Porque o que acontece hoje é que tem muita... No Brasil, são mais de 10 mil startups, segundo os dados da Associação Brasileira de Startups, enquanto no mesmo Brasil tem 5 milhões de empresas. Então, quando a gente transfere essa responsabilidade para a startup e fica nessa expectativa que sempre vai nascer uma startup com uma ideia inovadora, a gente acaba falando, pô, mas peraí, e as empresas? Qual que é o papel delas? São 10 mil startups e 5 milhões de empresas. A maioria das pessoas que estão nesse evento, e de ontem para hoje já passaram quase 4 mil pessoas nesses dias que a gente tem até aqui, a grande maioria pertence e trabalha em empresa. Não são startupeiros, os caras que montaram startup. Tem uma parte que mas a grande maioria pertence à empresa. E qual que é o papel das empresas, né, nessa mudança? Então, quando a gente olha para essa questão, a gente não tem que apostar a ficha na startup, ou apostar a ficha na empresa. É aquela questão que a gente vem falando desde o primeiro dia, como é que a gente estabelece uma relação harmoniosa entre essas 2 frentes? Como é que uma empresa pode trabalhar de forma mais harmoniosa com a startup? Não é uma concorrendo com a outra. Se falta inovação dentro de uma empresa, como é que ela pode se aproximar mais da startup para trazer inovação para dentro da empresa? E as startups, por outro lado, respeitar um pouco as empresas e o que elas construíram, e ir lá de forma humilde, tentar construir esse conjunto de ideias, de causa e de inovação junto com essas empresas. É a soma dessas 2 frentes que pode produzir valor. Então, você pega empresas como Apple, Google, Tesla, Amazon, são empresas que produzem muito hoje. Elas produzem muita hoje, mas não são startups há muito tempo. Há muito tempo elas não são mais startups. São empresas que já... Né, você pega, por exemplo, a Apple, que já vale $1 trilhão
a empresa mais valiosa do mundo, e elas continuam ainda gerando valor para a sociedade. De alguma forma, elas estão lá tentando produzir alguma coisa diferente para o mundo. Então, já não são mais startups. Então, sim, empresas podem mudar. Empresas podem ser mais relevantes. Agora, o que prova que empresas podem ser relevantes é o fato de você estar aqui. Porque uma coisa que eu falo, e a gente fala muito, é que as empresas são formadas por pessoas. São pessoas que promovem diferença. A gente até colocou fotos dos palestrantes que passaram por aqui, de alguns bate-papos, algumas imagens do que está rolando nesses dias de evento, porque são pessoas que acreditam que é, sim, possível mudar. Sabe, eu estava ouvindo hoje as apresentações de manhã aqui mais cedo, e eu estava pensando nisso. É muito evento que acontece no mundo, muito evento. Sei lá, agora, simultaneamente, deve estar acontecendo, sei lá, quantos eventos, imagina? Mas muito, imagina no mundo inteiro agora. E tem muitas pessoas sentadas ouvindo um grupo de líderes, ou por alguma razão eles foram escolhidos para estarem aqui no palco para compartilhar algo no qual eles acreditam, no conhecimento que eles têm. E aí fica essa relação de 1000 por 1, 5.000 por 1, 500 por 1, 500 pessoas assistindo e uma pessoa falando. E eu estava ouvindo eles falando, pensando assim, qual é o clique que a gente tem quando você está sentado, que você fala, pô, essa relação está desproporcional para mim. Eu não quero que seja 500 por 1, eu quero ser esse 1 para falar para 500. Porque a gente não pode imaginar que a gente vai passar uma vida inteira fazendo parte do 500, do 1000, do 5.000. Você tem que ser 1. Você tem que ser o cara que quer subir aqui no próximo WTM 18 e falar assim, eu quero compartilhar algo que eu estou construindo. De alguma forma, cada pessoa que subiu aqui, ou ele construiu algo, ou ele promove alguma coisa relevante, ou ele está disposto a contribuir com o seu conhecimento, com aquilo que ele está gerando. Então, o que me deixa muito empolgado quando eu olho que eu acredito que as empresas têm um poder para mudar, é porque você está aqui. E mais do que você está aqui, eu acredito que você vai ser inspirado a cada dia a não estar aí e estar aqui. Porque estar aqui é uma mudança de mindset só. Porque eu acredito de verdade mesmo, sabe? Em cada abraço que eu dou, em cada pessoa que eu encontro nesse evento, orgulhoso do nosso time, da gente ter construído isso, de verdade eu acredito que tem talento de sobra. Porque só a generosidade que você tem de separar todo esse tempo que você separou, para dar para a gente, para vir aqui, para ouvir, para aprender, para fazer networking, para criar conexões, é porque você tem muita coisa para oferecer. E às vezes o que eu penso é que só falta o clique. Só falta o clique. Não falta você abandonar seu emprego, ir lá pedir demissão, abrir uma startup e falar, agora eu vou mudar o mundo, porque não é esse o caminho. O caminho, talvez, é estar onde você está, fazendo o que você faz, só que com um posicionamento diferente, com um olhar diferente. E aí, por você estar aqui, é que eu me animo muito. Então, porque você não precisa pedir demissão e abrir uma startup. Às vezes, a gente tem que quebrar algumas coisas no Brasil e é preciso começar com a gente. O primeiro é o espírito da vitimização. Às vezes a gente acha que tudo dá errado para a gente, eu não sei porquê, isso se é da época lá dos índios, não sei como que a gente veio com essa cultura, mas ela é muito forte. Às vezes eu paro em café, eu converso com algumas pessoas, eu ouço muito isso ainda, das pessoas se vitimizando, das pessoas achando que nada dá certo, do espírito do coitadismo, tipo, não dá certo minha vida, porque isso não dá, as coisas não estão dando certo. Não sei por que a gente tem isso e a gente precisa quebrar isso. E a segunda coisa que a gente precisa quebrar é da transferência da responsabilidade. A gente sempre está achando que o problema é do outro. Eu encontrei uma pessoa que estava me falando da relação dele com o filho e ele ficou falando mal do filho dele o tempo inteiro. E ele falou, não, porque o meu filho, não, porque o meu filho, porque... Já é um senhor ele reclamando que o filho dele não tinha atitude certa com ele, mas por que isso? Por que é tão difícil a gente parar e falar, será que não sou eu? Será que não é minha responsabilidade? Aonde eu posso mudar e o que eu posso pensar diferente para mudar o status quo das coisas? Para mudar o que está acontecendo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de home office, de near office, quando fala de várias coisas que a gente está falando aqui, é natural você ficar sentado pensando, na minha empresa podia ser assim, o meu chefe podia fazer assim, isso podia ser assim, pode ser assim, porque depende só de mim e de você. A gente não tem que ficar transferindo a responsabilidade para ninguém, nem para o Bolsonaro, nem para ninguém, nem para nenhum governo, nem para um prefeito, nem para um vereador. A gente tem que fazer o nosso papel.
E o nosso papel é não transferir responsabilidade e assumir a nossa responsabilidade. Porque a gente pode, sim, fazer mais e melhor. A gente precisa ter um espírito inconformado. Os inconformados são os que constroem amanhã. Quando começou o Instituto Parar, lá em 2012, olha, eu nem gosto de falar mais isso, porque a gente já passou dessa época, mas em 2012 eu bati em muitas portas, não foram poucas. Muita gente me deixava esperando 1 hora e meia na sala. Quando eu entrava, eu falava assim, olha, eu quero construir um instituto onde a gente vai tocar as pessoas e as empresas para promover a diferença, para fazer algo diferente na mobilidade corporativa no Brasil. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, você está louco, isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque os gestores dessas empresas não sabem nada. Eu falei assim, essa é a oportunidade, se eles não sabem, a gente tem que ensinar. Ele falou, você está errado. Por que você acha que você vai fazer algo que ninguém nunca fez? Sabe por quê? Por causa do espírito dos inconformados. De alguém que vai olhar uma situação e vai falar, existe alguma coisa errada, e se ninguém fizer, isso não vai mudar. Hoje são 15 mil empresas que de alguma forma consomem conteúdo. Olha o tamanho do evento que a gente fez. Isso não é, eu não falo isso para vangloriar a gente, não. Sabe por quê? Porque tem um time humilde, um time que serve, um time de inconformado que caminha por esses 3 andares que vocês estão andando aqui, sonhando um sonho, dizendo assim, não, a gente não vai aceitar o status quo das coisas. Sabe por quê? Porque você sentar na cadeira onde você trabalha e ficar lá como um líder, como chefe, qualquer cargo que você tenha, e reclamar de tudo, e reclamar da empresa, e reclamar das coisas que estão erradas no Brasil, na sua empresa, no seu negócio, no seu bairro, qualquer um faz. Não precisa ser nenhum estudioso, você não precisa fazer um mestrado, um doutorado, para fazer essa postura e sentar e reclamar. Agora, para você ser um inconformado, você tem que sair da sua zona de conforto. Para você ser um inconformado, você vai ter que lidar com a oposição. Para você ser um inconformado, você vai ter que sentar muitas vezes esperando alguém que vai te tratar com desprezo, 1 hora e meia, 2 horas, numa sala de recepção e ele não vai te receber. Para você ser um inconformado, você vai ter que acreditar nas coisas mais do que todo mundo. Para ser inconformado, você não vai poder transferir a responsabilidade, você vai ter que assumir a sua responsabilidade. Eu queria falar aqui de 3 princípios que eu acredito que a gente precisa ter para separar esse abismo que há entre as pessoas que ficam na sua zona de conforto e as pessoas que são inconformadas. Eu queria te dar 3 coisas que eu acredito que deveríamos todos ter para construirmos o amanhã. A primeira, a gente devia ser um idealista incansável. Um idealista incansável. Sabe, às vezes eu fico ouvindo as coisas que são faladas aqui, e eu sei que tem gente de todo perfil, né? E nós somos diferentes, e a beleza da vida é essa diferença. Essa multiplicidade de pensamentos, de pessoas que agem e pensam diferente. E quando eu fico pensando em ser um idealista, eu fico ouvindo todo mundo falar, eu estava ouvindo, não sei se vocês estavam aqui mais cedo, ouvindo o menino da bike, o Alexandre, falar, da Lupe, e ele fala com paixão, de uma forma romanceada. E aí você pode ter um executivo que olha ele e fala assim, ixi, coitado desse menino, ele está acreditando que tudo é verde, que o céu sempre vai ser azul, e que as famílias são lindas, e que a gente tem que andar contemplando o céu e a natureza e os passarinhos. E às vezes a gente pensa isso, sabe por quê? Porque a gente está perdendo o romance da vida. E não é nem para lá, nem para cá, é você andar no meio e você conseguir ser um idealista incansável, mas alguém que realiza. Idealista incansável é alguém que continua acreditando que tudo vai mudar e que tudo vai ser diferente. Ninguém que constrói o amanhã constrói sem ser um idealista incansável. Você tem que ser um idealista incansável, você tem que continuar acreditando. O segundo ponto é que você tem que construir pontes. E olha, essa talvez é uma das habilidades mais incríveis que existe e as que a gente menos percebe a importância dela. O Walter Longo falou mais cedo aqui que esse evento é um evento de mobilidade. Eventos são eventos de mobilidade pelo fato de reunir várias pessoas e você fazer 20, 30 reuniões no mesmo ambiente sem precisar se deslocar para tal. Né? E aí, quando eu penso em construir pontes, eu penso assim,
Construir pontes, e na minha opinião, para qualquer líder, para qualquer gestor, é a principal habilidade. Ser um idealista incansável vai muito da sua natureza, da sua alma, de continuar acreditando. Agora, construir pontes é que vai diferenciar o A do B. Porque construir pontes é você andar conectado e antenado, pensando como que eu posso conectar A e B. Como que eu posso construir pontes entre as pessoas, entre projetos, entre causas, entre aquilo que eu acredito e que você acredita. Olha, eu fico andando no evento e um monte de gente me abraça e vem me propor coisas e fala, eu queria que você fosse para a Bahia, e eu falo, que legal, as pessoas querem construir pontes. E aí a Carol fica atrás de mim, né, Carolzinha, minha parceira nesse evento, e a Carol pensa assim, meu Deus, como é que ele vai conseguir atender todo mundo que está pedindo? Mas eu fico muito feliz, porque eu vejo pessoas tentando construir ponte. Construir ponte entre as coisas que ela acredita, construir ponte entre projetos, construir ponte. Às vezes a gente destrói ponte, e construir ponte é você ir mais ao outro. Quando existe um abismo, para você unir esse abismo, você precisa construir pontes. Para você ser alguém que constrói o amanhã, você precisa aprender a construir pontes. Pegar o seu martelo, o seu tijolinho, suas ferramentas e começar a construir pontes entre as pessoas, ponte entre projetos, ponte entre sonhos. A conexão, o conector, aquele que conecta, é quem constrói o amanhã. E por terceiro, você tem que ser movido por propósito. Nunca no Brasil a gente teve uma carência tão grande de pessoas que acreditam nos valores como agora. Muito mais importante do que você vender negócio, você vender num evento como esse ou na vida, é você fazer com que as pessoas acreditem no que você acredita. Eu falo isso há uns 5 anos. Às vezes eu vou em reunião de negócio e eu falo, olha, não precisa comprar absolutamente nada do que eu vendo. Se você acreditar nas mesmas coisas que eu acredito, já valeu a pena. Alguém que constrói pontes e é movido por propósito, coloca os seus valores à frente do dinheiro, coloca os seus valores acima do negócio, porque para essa pessoa seus valores são inegociáveis. Não se negocia valores. Ontem um jornalista me chamou e falou assim, eu queria te fazer uma pergunta, qual é o volume de negócios que acontecem num evento como esse? E eu confesso para vocês que em 6 anos que a gente faz esse evento, nunca ninguém tinha me perguntado isso. E eu achei curioso, e eu achei até engraçado, porque eu nunca pensei por esse prisma. E eu pensei, será que eu não devia ter pensado nisso? Será quantos carros a Volvo vendeu? Quantos cartões a Lelo fechou? Eu fico muito feliz de saber que todos os patrocinadores que estão aqui, de alguma forma, existe retorno para eles. Mas quando a gente construiu isso, a gente construiu movido por propósito, não foi movido por negócios, porque para nós, os nossos valores estão muito à frente dos negócios. E se como consequência dos valores, quando a gente se encontra e a gente se entende que a gente acredita nas mesmas coisas, se isso como consequência gerar negócio, que ótimo. É isso. Quem constrói o amanhã tem que ser um idealista incansável. Ele precisa ser um construtor de pontes. E mais do que um construtor de pontes, tem que ser alguém movido por propósito. Agora, cadê esses líderes? Por que não tem mais líderes assim que inspiram a gente? Por que não tem mais líderes que a gente liga lá no Jornal Nacional e você vê uma entrevista de 2 minutos dele e fala, é isso, esse é o idealista, esse é o construtor de pontes, esse é o cara movido por propósito. Onde que eles estão? Por que a gente tem uma carência tão grande de líderes? Por que quando eu falo uma palestra como essa, talvez você fique pensando no seu líder que está lá na sua empresa e falando, meu Deus, ele é muito longe de tudo isso. Por quê? Porque acredite do fundo do seu coração, você é esse líder. Você é esse líder. Não sei se você entendeu isso, mas você é esse líder. Ontem nós falamos de paternidade, e eu sei que muitos aqui são mães e são pais. O Marcos Pianges falou sobre ser um herói para o seu filho. Você começa, independente se você foi reconhecido na sua empresa como um líder, você começa a exercer essa liderança na sua casa, dentro da sua família, com seus filhos. Você é esse líder. A gente tem que ser idealista para os nossos filhos. A gente precisa construir pontes para que eles aprendam
o melhor caminho por onde seguir. E a gente precisa ser movido por propósito, porque tudo que a gente quer ensinar para os nossos filhos é quanto que os valores são mais importantes do que as coisas. Você é esse líder. Você não está por acaso aqui, você vai, não, você está aqui porque você precisava ouvir isso, que você é esse líder. É você que tem que sair desse evento aqui, promovendo mudança, sendo idealista, construindo pontes. É você que tem que construir o amanhã. É você que constrói o amanhã. Olha, o amanhã não vai pertencer para quem constrói tijolos. Não é para essas pessoas. O amanhã não pertence para quem tem mais dinheiro na conta no banco. O amanhã não pertence para... E é isso que vai definir quem foi bem sucedido ou não. Não é quanto tijolo você construiu ou quanto de dinheiro você acumulou. O amanhã não pertence a quem acumulou títulos, PhDs, doutorados, presidentes, CEOs, diretores. O amanhã não pertence a essas pessoas. Isso é tudo detalhe, isso é tudo passageiro, isso tudo passa. Pedra passa, dinheiro passa, título passa. O que vai ficar, essencialmente, é as histórias que os meus filhos e os meus netos vão contar sobre mim. O que vai ficar é as histórias que seus filhos e os seus netos vão contar sobre você. Um dia, os nossos filhos vão se reunir numa mesa e nós seremos uma lembrança para eles. Parece pesado isso, mas um dia a gente vai ser uma lembrança. Um dia eles vão se reunir e vão almoçar com a família deles, os nossos filhos com os seus filhos, com os filhos deles. E nós seremos uma lembrança para eles. O que vai contar vai ser essas histórias que serão contadas sobre o que a gente construiu. É isso que vai contar. Então não perca a visão de olhar para um novo horizonte, de entender que você é esse líder. Você pode sair daqui mais idealista, você pode sair daqui mais construtor de pontes, você pode sair daqui movido por propósito, você pode sair daqui engajado e compromissado com você mesmo, de produzir histórias incríveis que seus filhos contarão um dia. Eu queria muito, eu fico torcendo para o meu filho ficar vendo de 9 anos, minha esposa está em algum lugar aqui, né? Sempre. Eu acho que ela está, não está? Deve estar amamentando, então. Porque quando eu penso em construir o amanhã, eu fico pensando muito nisso. Que histórias que os meus filhos se lembrarão de mim. E eu posso garantir para vocês que não vão ser as pedras e os tijolos, não vai ser o dinheiro que eu vou acumular, não vai ser os títulos ou o reconhecimento que eu recebi ao longo da minha vida. O que eu queria muito que eles se lembrassem é dos valores e o quanto que o pai lutou para tentar construir um amanhã diferente para eles. E para produzir neles o desejo deles serem essa mesma pessoa, alguém inconformado, que luta e trabalha todos os dias para tentar ser alguém que constrói amanhã. Muito obrigado.